revisão e avaliação da unidade 1. Então, chegamos ao momento da nossa revisão, né? Então, como é que tá por aí? Como é que vocês estão sentindo? Como é que vocês estão percebendo aí? Como é que tá a recepção das aulas, né? Tá dando para entender o espírito da coisa aqui, do tema que nós estamos, né, passando para vocês? Então, qualquer dúvida você pode ainda tirar aqui pelo chat, né? O professor Josino Malagueta está acompanhando com a gente aqui. E depois também na interatividade final aí, antes da nossa avaliação, você vai ter um tempinho para também tirar alguma dúvida, tá bom? Agora eu estou vendo aqui que vocês não estão pedindo a vez, né? Não sei o que está acontecendo. Peçam uma vez para vocês participarem, né? Para tirar suas dúvidas. Nós estamos ainda no momento tranquilo, né? Você vê esses assuntos acho que não está complicado, né? Está até fácil de entender ainda o assunto. A gente vai depois mais para frente, vai vir algumas coisas mais um pouco complicadas, né? E o racionalismo, o empirismo, o dogmatismo e o ceticismo, eles vão nos dar base para que a gente possa entender lá na frente o que vem ainda na unidade 2, na 3 e na 4. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente captar aí esses detalhes, né, do que está sendo passado agora. Então, vamos revisar, né? Vamos ver aí a primeira cartela da revisão, para a gente lembrar, né, antes da nossa prova. Então, nós vimos, em primeiro lugar, que o problema que a filosofia está colocando, o problema filosófico aqui, é mostrar se é possível o conhecimento, né? Então, se é possível o conhecimento e também o que é a verdade. Então, esse é o problema que está sendo colocado para nós, né? O problema do conhecimento. E nós vimos, então, que para que haja conhecimento é necessário que haja aí a relação entre o sujeito e o objeto. É o sujeito que pensa, a consciência, e o objeto, né, que é tudo, né, a realidade, o mundo, as coisas, tudo aí, o próprio sujeito. O sujeito cognoscente, né? E também o objeto, né? Como nós vimos aí, vamos ver agora na próxima, que é o objeto cognoscível. Que é tudo isso aí, né? A realidade, né? O mundo, os fenômenos que aparecem para nós. Nós estamos dentro do mundo, né? Nós fazemos parte da realidade. Nós somos sujeito. Nós temos uma consciência. Nós temos uma razão. Nós pensamos. Nós somos os únicos seres, né, na face da Terra que pensa. Então, é nessa relação com esse mundo que nós vamos descobrindo as coisas, que nós vamos conhecendo as coisas. Muito bem, então vamos para frente. Uma questão de base que nós vimos. O que é o conhecimento? Então nós vimos que o conhecimento, ele não é apenas um conjunto, né, de assuntos difíceis, assuntos complicados, da matemática, da física, da química, da biologia, né? O conhecimento não é só isso. Nós vimos que os saberes tradicionais, né, como no caso do conhecimento dos povos indígenas, é um conhecimento muito importante, tal qual o conhecimento da ciência. Então, são saberes, são inovações, são práticas, né, que essas comunidades indígenas e locais relacionadas aos recursos naturais. Então nós vimos que o conhecimento ele vai muito além, né, de um conjunto de assuntos, né, mas ele faz parte da vida das pessoas. Por quê? Porque há sujeito e há objeto, que é a condição do conhecimento, né, que é a condição do conhecimento. Outro ponto que nós vimos, vamos rever. Próxima cartela. As fontes do conhecimento. Então nós vimos que nós temos aí a razão ou a sensação. Então, ao pensar sobre o conhecimento, sobre a possibilidade de conhecer,
como é que nós conhecemos as coisas? Como é que vêm as ideias? Dessa possibilidade de conhecer, surgiram duas correntes, né? Por quê? Porque percebemos as coisas através de quê? Das sensações ou através da razão. Então, segundo na teoria do conhecimento, não tem outros caminhos, a não ser a razão e a sensação. Porque a razão é aquilo que faz o sujeito ser um ser racional, que faz ele pensar, ele compreender as coisas. E a sensação é aquilo que faz ele sentir e perceber as coisas. Então, são os caminhos que nós temos para conhecer. A razão, porque é essa faculdade. A sensação, porque ela nos liga aos nossos sentidos, né? O tato, o paladar, a visão, a audição, né? Dessas duas ideias, da razão e da sensação, surgiram duas correntes filosóficas, que nós vamos ver agora, vamos rever, né? É a revisão. Que é o racionalismo. Racionalismo, então, a base do conhecimento para eles é a própria razão. Então, dentro da corrente do racionalismo, a razão é a origem do conhecimento verdadeiro. É a razão. É o sujeito. O sujeito vem primeiro. As ideias são inatas. Elas já nascem com o sujeito. Então, você aí na sala, quando você nasce pelo racionalismo, você já nasce com ideias. Porque elas são inatas. Elas estão dentro da gente, dentro da pessoa. Elas estão na sua razão. Então, nascem com o sujeito. E à medida que ele vai se relacionando, ele vai então dando sentido às coisas, dando sentido aos objetos. É por isso que o sujeito se impõe ao objeto no racionalismo, porque é a minha razão que determina as coisas. Não é o objeto que me determina, sou eu que determino o objeto. Não é uma cadeira que vai determinar que ela é uma cadeira. Mas é a minha razão que vai dizer, quando eu olho para a cadeira e digo, isso aqui é uma cadeira, é a minha razão. É um processo de raciocínio. Eu vou ver o formato, eu vou ver tudo, né? Eu vou dar as qualidades, eu vou dar o tamanho. É uma poltrona, é um banco, é uma cadeira. Toda essa percepção quem tem é o sujeito. É a razão dele que vai dar essa resposta. Então, o racionalismo observava dessa forma, né? E qual foi o pensador, qual foi o filósofo assim que defendeu e começou a pensar dessa maneira na história da filosofia? Vamos ver na próxima cartela. O René Descartes é o nome dele. René Descartes, ele levantou uma tese de que a minha razão ela que tem condições de perceber tudo. Então, a tese dele é que a dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. Porque só pode duvidar quem tem razão. Você nunca vai ver um animal, um cachorro, um gato, um papagaio duvidando de alguma coisa. Ele não tem essa capacidade de duvidar. Quem duvida é o homem. O homem coloca dúvidas, né? Então, quando você compra uma casa para o seu cachorro, faz uma casa para o seu cachorro, ele quer um abrigo para ele, se proteger da chuva, do sol. Você não, você pode escolher a casa que você quer. Você pode até duvidar se essa é a melhor ou a pior casa, né? Então, para o racionalismo descartiano, cartesiano, e, portanto, o primeiro passo para o conhecimento, então, é essa dúvida aí. Por isso, ele transforma isso num método, né, que nós temos que duvidar para que a gente possa, então, perceber se aquela ideia que está ali é clara para mim, é precisa para a minha razão. Se for, então, está no campo da razão. Depois, então, do racionalismo, nós temos o empirismo. Vamos ver aí na próxima. O empirismo
é uma corrente que se contrapõe à ideia do racionalismo. Por que se contrapõe? Porque ele vai dizer que é a experiência que é a origem de todo conhecimento. Não é o sujeito, não é a razão, é o objeto. As ideias, ela tem uma base empírica. Ou seja, o sujeito aprende as coisas. Então não é o sujeito que se opõe ao objeto, mas é o objeto que se coloca para que o sujeito possa conhecê-lo. Por isso que mudou aí a figura. Ó. Agora a caixa laranjada está na frente do sujeito. Porque para os empiristas, ele nasce sem nada, nasce como uma tábula rasa, como dizia, né, o filósofo. Então, a partir do momento que ele vai crescendo, vai conhecendo, experimentando e vendo as coisas, ele vai adquirindo experiência. E a partir daí que ele vai tendo conhecimento. Tá certo? Estão acompanhando o raciocínio? Então vamos lá ver qual é o filósofo empirista que defendeu essa ideia. Chama-se John Locke, em inglês, que dizia então que todas as ideias e todos os princípios do conhecimento derivam da experiência sensível, né? Experiência sensível. Então, é só no contato com a realidade, experimentando essas realidades. Como que eu experimento a realidade, segundo John Locke? Através dos meus sentidos. Eu não posso saber nada, segundo ele, sem antes não passar pelos meus sentidos. Sem eu tocar, eu ver, eu ouvir, eu falar, eu sentir o sabor. Então, é a partir desse canal dos meus sentidos, eu posso ter acesso, ao conhecimento. Sem esse canal, não tem como eu ter acesso ao conhecimento. Então, não tem como eu conhecer um celular se eu aprender a usar um celular, se eu, então, não utilizar esse celular, não manusear e não fazer experiência, né? Segundo aí a corrente dos empirismos. E depois, né, nós temos aí o ceticismo, né? Vamos ver aí o ceticismo. Estamos caminhando para o final da nossa revisão. O ceticismo, então, nós vimos na aula de hoje, né? Só lembrar vocês. Nós temos o ceticismo absoluto, que para eles realmente nega totalmente a possibilidade de conhecer a verdade, né? Então, eu sou cético, quer dizer, eu não acredito facilmente nas coisas. Eu não acredito em nada. Tudo eu duvido. Então, e o ceticismo relativo, ele coloca ali uma probabilidade, né? Pode ser que eu conheça algumas coisas, mas outras não. Nós vimos isso agora há pouco, né? Tá aí a imagem, ó, do ceticismo, né? Duvida, né? Tá sempre colocando dúvida na cabeça. O próximo do ceticismo é o ceticismo relativo. Nós vimos que ele pode ser subjetivista, subjetivo, quando há uma relação puramente subjetiva e pessoal, né? Subjetiva e pessoal. E relativismo, quando tudo realmente é relativo. Aí nós lembramos daquela imagem, né? O que nós vemos? O que o meu sentido me mostra? Então, o meu sentido, ele é relativo nesse momento. A minha visão vê uma coisa e depois pode ver outra, né, naquela imagem. Outro ponto do relativismo, do ceticismo relativo, vamos ver na próxima cartela, é o probabilismo. Tudo é provável, não certo. Mas há uma possibilidade, há uma probabilidade de ser verdade. E o pragmatismo é que a verdade ela está de acordo com os meus interesses, né? O pragmático, né, o ceticista pragmático é aquele que diz assim, olha, isso aqui eu comprei uma caneta para mim, se ela funcionar, né, ela presta, então ela serve, ela
ela é uma coisa foi feita, é verdadeira. Mas se não funcionar, joga fora, descarta, não serve, é uma mentira, é uma falsidade. Né? Então era isso que defendia a corrente lá do ceticismo, né? Dos céticos. E por fim, ao contrário ao ceticismo, nós temos o dogmatismo. Vamos ver agora o dogmatismo, que vai defender, então, a ideia da certeza da possibilidade de conhecer. Então, o dogmatismo é possível conhecer, sim. Nós podemos, sim, atingir a verdade, né? Nós podemos atingir a verdade. E para finalizar nossa revisão, nós temos o dogmatismo ingênuo, que é aquele dogmatismo que está mais no campo das religiões, que confia plenamente na possibilidade do nosso conhecimento. Então, são aqueles dogmas mesmo, né? Dentro da igreja tem os dogmas, né? Que são inquestionáveis, né? Questionável. E o dogmatismo crítico é aquele que defende a nossa capacidade de conhecer, desde que haja uma reflexão mais profunda e mais radical sobre aquilo no qual nós estamos, então, buscando a verdade. Tá certo? Então, isso é a nossa revisão. Muito bem. Então, nós vimos aqui, o ceticismo foi o tema trabalhado na aula de hoje, não é isso? Então, nós vimos que mais duas correntes de pensamento, uma que é o dogmatismo, corrente pela qual defende que a verdade ela é absoluta, ela existe antes do homem, não é isso? Ela já está aí, está dada a verdade, o conhecimento. E o ceticista, ou o ceticismo, que é a corrente de pensamento que diz o seguinte, que duvida, né? Duvida da possibilidade de o homem conhecer a verdade, de o homem conhecer, né? De o conhecimento existir. Então, é o cético. Mas esse cético tem duas divisões, né, professor? Então, tem o cético que é absoluto e o relativo, não é isso? O relativo e o absoluto. O cético absoluto é aquele que diz, nada é possível conhecer. Isso é o absolutismo, né? Tudo que é absoluto é pronto, é dado e acabou. Então, não se conhece, ponto final, né? A outra corrente, dentro do ceticismo, o ceticismo relativo, ele diz não, há possibilidade. Apesar de ele negar, né, ele diz, há uma probabilidade de a gente conhecer. Então, esse é o ceticismo. Então, a corrente do ceticismo, ela é esta que diz que não há nenhuma forma, nenhuma maneira de o homem conhecer, a pessoa chegar ao conhecimento da verdade, e a outra linha de pensamento, que é o relativo, né, é o ceticismo relativo, que diz, há uma probabilidade, né, da gente conhecer. Existe essa probabilidade. É difícil, mas a gente pode conhecer, né, professor? A gente pode conhecer. É aquela história, né? Dois jovens estão andando de bicicleta, a mãe deles estão sentada, cada um na frente da sua casa, e eles estão lá brincando de bicicleta, né? E de repente lá, né, brincando de bicicleta, acontece um acidente de eles se socarem, se machucarem lá, se baterem, né? Os dois na bicicleta. A mãe do garoto daqui vai dizer o quê? Vai dizer que quem está errado é o garoto de lá, é o filho da outra. A mãe daqui vai dizer que não, quem está errado é o de lá. A culpa foi daquele de lá que bateu o outro. Então você vê que há uma relativização, né? A questão é relativa aí, entre as duas. E depende do ponto de vista de cada uma. Do ponto de vista da mãe A, digamos assim, foi o filho da mãe B que bateu. E para a mãe B foi o filho da mãe A que bateu. Então, você vê que aí, né, uma contraposição
de opiniões, de posicionamentos, né? Em que isso é o chamado relativismo. E dentro da questão do ceticismo, quando se fala do relativismo, ele abre essa possibilidade, né? Tá legal. Eu vou te dar uma colher de chá. Nós podemos conhecer, sim, a verdade. Mas só um pouquinho dela. Só um pouquinho. A outra parte não dá para conhecer. Né? Pode conhecer. Podemos conhecer. Por exemplo, você pode conhecer Deus? Opa! Olha só aí, ó. Pro cético, ele vai dizer, bom, aí eu já não posso conhecer. Aí o dogmático, não, nós podemos conhecer. Deus existe. Não há dúvida. Não há dúvida. É o absoluto. É absoluto. Mas para o cético, tanto o relativista como o absoluto, ele vai dizer, não dá, porque qual é a evidência que eu tenho do ponto de vista material, sensível? Né? Então, essas correntes, elas vão instigando o nosso pensamento, ela vai levando a gente a pensar. E é isso que nós queríamos nessa aula com você, nessa unidade, né, professor? Exatamente. O que eu posso conhecer? O que realmente eu posso... Eu estou vendo tanta coisa, você está aí na sua cidade, né, na sua comunidade, você acorda de manhã, você vê tanta coisa, vê a natureza, vê o rio, e vê a cidade, vê tudo aquele movimento. Mas o que é verdade? O que é mentira? O que é o conhecimento, afinal de contas? Né? O que eu posso conhecer diante de toda essa realidade que está na minha frente aí? Né? Então, o que nós queremos não é nos posicionar a favor ou contra, né? Mas mostrar para vocês que nós podemos pensar sobre isso e que isso gera realmente uma divisão, né, no pensamento. Que essas correntes existem, né, professor? E que muitas vezes nós agimos sem perceber que nós somos céticos ou que somos, né, dogmáticos. Então é interessante que para nós, enquanto escola, enquanto momento de componente de aula de filosofia, é que nós, a partir dessas aulas, dessas discussões aqui, a gente passe por colocar na vida, né, na nossa vivência diária, esses questionamentos. Opa, eu estou cético, eu estou dogmático, como é que é, né? Então, e você, ao ver uma notícia, ao ler um jornal, né, a ler um livro, e você, então, passe a se colocar dessa maneira. Né? Porque esse camarada aí, ele é cético? Esse camarada aí, né, ele é dogmático? O que ele é? Como é que ele está trazendo essa notícia? Como é que ele está trazendo essa verdade? Então, é interessante que a gente... Isso que é o aprender, né? No momento que nós colocamos tudo aquilo que... Aí a aula passa a ter significado. A aula é o que nós chamamos de conteúdo significativo. Passa a ter significado na minha vida. Mas por que então estudar filosofia? Não é isso que os meninos dizem, né? Por que estudar filosofia? Então, a filosofia, ela vai ser importante e vai ter finalidade quando nós começarmos a praticar, colocar na nossa vida diária aquilo que nós estamos trabalhando aqui, né? Esses conceitos todos que estão sendo trabalhados, certo? E aí você se situa, né? Cético, dogmático, racionalista, empirista. Então a gente vai se situando aí. O mais importante, professor, na hora de uma prova, de um vestibular, né, de uma prova, exatamente, de uma prova de Enem, avaliação, né, externa, do Enem ou do IDE, né, então você vai, o professor falou isso aqui, olha, sobre racionalismo, tá? Vai ter questões sobre o racionalismo, vai ter questão sobre, né, o dogmatismo, então você vai poder trazer para cá, para esse momento, aquilo que nós estamos discutindo agora. Exatamente. Isso é a questão da aprendizagem. Perfeitamente. E aí, ajudou você? Está ajudando? Ainda tem mais alguma turma? Dá tempo ainda para mais uma turma? Espero que a gente tenha, né, colaborado, ajudado vocês aí nessa revisão, né, nessas dúvidas agora. E é o momento da nossa avaliação, tá bom? São 7 questões, né, valendo 7,5. São 5 questões de marcar e 2 para você responder, né, a partir do que você entendeu. Claro que dentro do contexto do que nós estudamos aqui. Tá bom? Então vamos apresentar para vocês agora a nossa avaliação. Primeira questão, valendo 1 ponto.
Leia as afirmações abaixo sobre a origem do conhecimento. Item 1. O conhecimento se dá na relação sujeito e objeto. O conhecimento se dá na relação verdade e mentira. Não existe conhecimento, tudo é ilusão. Aí vocês têm 5 alternativas e vocês vão então escolher, né, uma dessas alternativas que esteja correta, de acordo com o que nós trabalhamos aqui, e vão então assinalar com X ou colocando, né, um círculo aí ao redor da alternativa que você achar que é a correta, tá certo? Vamos lá então para a questão 2. Então a questão 2 também, né, você vai ter um enunciado aí, ó. A reflexão filosófica encontra-se diante do problema da origem do conhecimento. Trata-se de mostrar a relação da nossa consciência e a realidade que nos cerca. Sobre esta afirmação, você vai assinalar então a resposta correta, tá? Então vai ter aí também 5 alternativas, ó. Aí tá a letra A, né? Depois vai ter aí a letra B, ó, B, C, D e E. A próxima cartela vai as outras alternativas, tá bom? Eu vou ler tudo para vocês sobre a alternativa, mas só uma apenas está correta, de acordo com o enunciado. Marque lá que você julgar correto. Tudo bem. A questão 3, também valendo um ponto, né, nós temos aí o enunciado sobre as comunidades indígenas, têm contato com os recursos naturais em suas vidas cotidianas por séculos. É graças a essa interação através das gerações que se desenvolveu o conhecimento sobre as diferentes propriedades dos recursos e da sua utilização. Sobre o conhecimento tradicional dos povos indígenas, é correto afirmar. Então aí vocês têm também 5 alternativas e a partir do que nós discutimos nas aulas, você vai assinalar a alternativa correta. Muito bem? Vamos então para a questão 4. A questão 4 é sobre a razão, né, e a sensação. Derivam 2 linhas que marcaram a reflexão filosófica, né? 2 correntes. Assinale a alternativa correta. Então, sobre a razão e a sensação, aí nós temos aí as correntes, né, as linhas de raciocínio, de pensamento. Uma apenas está correta, de acordo com o nosso estudo, sobre razão e sensação. Né, fique bem atentos, né, nas provas também caem muito questões assim parecidas, né? Tem que estar atento para o enunciado, né? Então você vai ler esse enunciado e vai marcar ali a alternativa correta. 5ª questão. Sobre o empirismo, assinale a alternativa incorreta. Observe aí que a alternativa é incorreta. Então nós estamos falando do empirismo e aquilo que é incorreto, a partir do que nós estudamos, você vai assinalar. Atentem porque aí se refere ao que é incorreto sobre o empirismo, ok? Muito bem. Vamos para a questão 6. Qual a diferença entre ceticismo e absolutismo e ceticismo relativo? Desculpa. Qual a diferença entre ceticismo absoluto e ceticismo relativo? Ok? Então aí você vai descrever aquilo que você, a partir daquilo que você apreendeu aqui nas aulas, ok? E vamos então para a questão 7. Qual a proposta do dogmatismo crítico? Aí você vai então também descrever sobre aquilo que você entendeu a respeito, não só do que você entendeu, mas do que realmente é o dogmatismo crítico, tá bom? Muito bem, uma boa prova para todos e até amanhã. Boa prova!